Pode sentar, por gentileza. Deixa eu dizer algo para você. Deus não vai usar os seus caminhos. Eu vou falar isso de novo para você. Deus não vai usar os seus caminhos. Isaías 55, no verso de número 8, ele fala: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Aleluia! Abre comigo, por favor, sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Eu queria introduzir essa palavra com esse texto. Marcos 8, pai. 8:22. Quem que veio receber aqui direcionamento para o ano de 2024, diga amém. Marcos 8:22 diz assim: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, cuspindo-lhe nos olhos, fala assim comigo, um ato profético. De novo, um ato profético. Os teólogos de plantão que falam que Jesus não fazia atos proféticos, está aqui, ó. Será que alguns de nós ficariam, alguns eu tenho certeza que não ficariam num culto onde o Cristo cuspisse nos seus olhos? É, mãe? É, pai? Escandalizaria. Uma das maiores fontes, uma das fontes de reconhecimento de DNA é a saliva. Você sabia disso? Então, quando Cristo cospe nos olhos do cego, Ele está dizendo: a sua visão só pode ser ativada com o meu DNA, com o DNA da minha palavra. Aí ele continua dizendo, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, vejo como árvores que andam. Agora presta bem atenção. Uma das coisas que nós não podemos desprezar nesses dias é aquilo que o Senhor quer que eu e você enxerguemos. Ele fala em Apocalipse 4, verso de número 1. João, ele diz: eis que vi uma porta aberta no céu, e de dentro da porta uma voz com som de trombeta que me dizia: ei João, sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. É um convite que o Senhor faz: ei, sai do seu ambiente e vem para o meu ambiente. Sai do seu ambiente e vem para o meu ambiente. É a mesma pedagogia que o Senhor usa com o cego, porque a primeira coisa que Ele faz com ele pega o cego pela mão. Vem cá, Jackson, rapidinho, por favor. Esse homem bonito aqui. E a primeira coisa que Ele faz, deixa eu te dizer algo, esse cego, ele representa eu e você. Existem realidades celestiais que o Senhor vai nos liberar nessa noite, mas eu preciso começar falando essas coisas para você. Porque
Porque nós só vamos experimentar as realidades celestiais se entrarmos nos ambientes celestiais. Aleluia! Existem realidades que elas estão disponíveis, mas elas estão disponíveis nos ambientes celestiais. E o Senhor, Ele pega o cego pela mão, e Ele toma pela mão, diz a palavra, e tira de dentro da aldeia. E tira ele de dentro da aldeia. Sabe o que o Senhor estava dizendo com isso? Se você quiser ver, você vai precisar sair de alguns ambientes. Se você quiser enxergar, você vai precisar sair de alguns ambientes. Obrigado, meu lindo. E a palavra fala que Jesus, Ele é tão cuidadoso que Ele toma, pastor Edinho, Ele toma pela mão. Fábio, Ele toma pela mão e tira. Ele toma pela mão e tira, falando, sai desse ambiente que eu quero fazer você ver. E às vezes esse ambiente, ele está tão perto de nós e nos consumindo tanto. Agora, o que eu acho interessante é que, primeiro, Deus, Ele tem uma ordem. O véu, como foi falado aqui, o pastor Gui falou sobre isso. O véu foi rasgado de cima a... Fala assim comigo, isso fala de uma ordem. De novo, isso fala de uma ordem. Fala assim comigo, primeiro o céu e depois a terra. Quando Deus, em Gênesis capítulo 1, verso de número 1, quando Ele fala, e Deus criou os céus e... Fala assim comigo, primeiro os céus e depois a terra. Então, quando o Senhor, Ele cospe nos olhos, a primeira coisa que Ele faz, Ele tira o homem daquele ambiente. Depois que Ele tira o homem daquele ambiente, Ele cospe nos olhos, aí Ele está dizendo assim, eu fico imaginando, poxa, o que tem a ver? Algumas pessoas perguntando, esse cara é louco, esse cara é maluco, o que ele está fazendo? Cuspindo nos olhos. O segundo ensino que eu tiro aqui, que nós aprendemos, se você quiser ver o que o Senhor quer que você veja, você vai precisar estar pronto para que as suas expectativas sejam destruídas. Destruídas, porque Ele chega e cospe nos olhos. Será que Deus já não começou a sinalizar para alguns de nós aqui algumas transições e algumas mudanças que talvez, por estar olhando com uma lente natural, eu não estou conseguindo enxergar? Ele tira o cego de Betsaida. Agora deixa eu te dizer, sabe quem era Betsaida? Mateus 11, 21, coloca lá para nós, por favor. É a mesma cidade que Jesus, Ele chama atenção. Mateus 11, 21, olha o que Ele fala. Ai de você, Corazim, você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido. Betsaida era um lugar que governava a incredulidade. Betsaida foi um lugar que foi alcançado pelos milagres do Senhor. Mas mesmo com tantos milagres, pastor Léo, eles decidiram não acreditar, mãe. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Sabe o que isso fala para nós? Isso nos chama a atenção de quantas vezes talvez eu e você passamos por circunstâncias que recebemos livramento, recebemos palavra, recebemos direcionamento, tivemos a botija cheia de azeite. E ainda assim nos comportamos como quem não está acreditando. Ainda assim. Então Ele tira, ele faz questão
diz a palavra lá no verso de número 22, ele chega a Betsaida, e chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Ele toma o cego pela mão, tira o cego de dentro da aldeia, cospe nos olhos dele. E aí a primeira coisa, nós falamos que primeiro Deus criou o quê? A terra ou o céu? O céu. Então, se Deus criou primeiro o céu, deixa eu te dizer algo. Será que Jesus Cristo precisou orar 2 vezes pela mesma coisa? Não. É porque na primeira oração Jesus ora para dar visão, e depois Jesus ora para dar vista. Porque primeiro é o céu e depois é a terra. Porque você não, olha só, tudo aquilo que acontece no seu natural é resultado daquilo que reverbera no seu, acontece primeiro no seu espiritual. Então Jesus, ele precisava primeiro trazer visão, para depois curar a vista. Porque a visão é uma função do espírito e a vista é uma função do corpo. Quem está entendendo isso comigo? A vista é uma função do corpo, mas a visão é uma função do espírito. Jesus não vai usar os seus caminhos. Jesus, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu esse ano de 2023, eu fui muito desconstruído. E num lugar de dilatação da fé. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu cheguei para o apóstolo Casas, falei, paizão, seguinte, eu tenho algumas palavras, tinha algumas palavras sobre as nações, tenho algumas, várias, e aí eu falei assim, só que eu acho que não vai dar. Falei para o pai, acho que deixar isso para outro momento, outro tempo, agora eu tenho outros compromissos, né, amor? Falei com o pastor Mitterrand, o pastor Alan também estava com a gente. E aí o pai falou assim, filho, Deus já me disse que é esse ano que você pisa as nações. Esse ano. Isso foi no ano passado. Falei, amém. Eu já não estava também pensando. Falei, bom, eu recebi uma palavra, eu agarrei aquela palavra, falei, eu vou ficar com essa palavra guardada no meu coração. Até aí tudo bem, a gente segue a vida como uma pessoa normal, que tem lutas, que tem desafios. Pastor Flávio, a gente tem os desafios, as lutas. Graças a Deus avançamos. Feliz demais com o que Deus fez no ano passado. Acredito que nós avançamos. E aí eu me lembro que na mesa de casa, conversando na mesa de casa, num determinado momento, não, e depois disso eu ministrei na MCM, pessoal, alguns aqui devem conhecer a MCM, né? A Missão Cristã Mundial. E aí o Senhor me levou lá, acabei conhecendo um homem de Deus muito precioso, pastor Jonatas, pastor Casa já conhece ele há muitos anos, né, pastor? Junto com o pastor Zé Rodrigues, pastor Zé Rodrigues eu já conhecia. E foi um momento assim, foi algo diferente. Eu não imaginava, eu já conhecia o pastor Jonatas de ouvir falar. O trabalho dele é muito relevante, o trabalho do MCM, né, pai? Muito relevante, muito precioso. E aí nos conhecemos, na realidade eu recebi uma ligação e eu olhei e falei, poxa, é trote de algum pastor amigo meu, né? Eu vi a fotinho dele, não era amigo dele, nem nada. Hoje, para vocês terem uma ideia, eles estão mais ou menos em 60 nações. É um trabalho realmente de muitos anos. E aí veio aquela ligação, aí eu atendi, mas aí como eu já tinha ouvido uma palavra, né? Do Jonatas, eu falei, poxa, essa é a voz dele, parece com a voz do Jonatas. Eu olhei assim, rapaz,
Pastor Alexandre. Eu falei, tudo bom? Paz do Senhor, paz do Senhor. Que é o pastor Jonatas, da MCM, filho do pastor José Rodrigues. Amém. Falou, pastor, o senhor não me conhece pessoalmente. Eu estou falando de desconstrução. Vai vendo. O que eu estou falando aqui para você é resultado do que Deus desconstruiu em mim. Porque a gente tem, às vezes, síndrome de vira-lata. Quem está entendendo? Quem está entendendo isso aí? E aí por quê? Porque muita pancada, às vezes a gente vai guardando, e aí às vezes a gente esquece de olhar para o Cristo, para o coração dele quando nos criou. A sua melhor versão está nele, amém, queridos? E aí ele chega e pergunta para mim, olha só, você não me conhece, mas eu te conheço, de ouvir falar. Alguns amigos meus conhecem o Senhor, e eu fui orar e Deus falou que eu preciso ter uma mesa com o Senhor para a gente conversar. Eu achei aquilo esquisito, eu confesso que achei. Nos dias de hoje, achei estranho. Ele andou umas 4h30, 5 horas até a cidade onde nós estávamos. E aí chega lá, pastor Alexandre e tal, eu falei, tudo bom, pastorzão? Que honra. Eu conheço o seu trabalho, eu falei para ele. Você tem um trabalho lindo. Ele, pois é. Deus falou que eu precisava sentar e ouvir o que Deus está falando com o senhor. Olha que estranho. Eu fiquei por dentro, não sabia o que eu fazia. Daqui a pouco ele tira um caderno da mesa, coloca na mesa dele. E a gente começa a falar, e ele começa a chorar, e daqui a pouco ele fala, e eles têm mais ou menos, deve ter uns 800 pastores, aproximadamente ligados à MCM, é muita gente. E aí naquele momento, ele ia escrevendo, ele, não, pastor, depois eu falei os seus livros, depois eu falo dos meus livros. Ele ia escrevendo, me ensinou humildade. Ele ia escrevendo, ia chorando, ia com os olhos lacrimejando. E aí ele, pastor, eu preciso levar o senhor para falar com os meus pastores. Agora eu entendi, porque a minha oração tem sido assim, Senhor, me apresenta os amigos de Deus. Cara, eu comecei a chorar. Eu não sei você, querido, mas para mim isso foi uma honra. Fomos para lá e lá o pastor José Rodrigues falou, meu filho, esse ano o mar vai se abrir. Deus vai enviar você esse ano para as nações. E aí logo depois o pai falou, filho, é esse ano. Eu falei, Deus. Até aí tudo bem. Aí um amigo nosso aqui, não sei se foi o Diego ou foi o Fábio, não lembro. Aí me mandaram um link da Bethel. Tem aluno da Bethel aí ou não? Tem os alunos da Bethel aí. Aí mandou o link da Bethel, aí eu falei, amém, tudo bem, que bênção, né? Legal esse negócio. Aí eu peguei o link, entrei no link, fiz ali liguei para o pai e falei, paizão, eles vão fazer uma seleção, vão ligar para o senhor e vão perguntar sobre a minha vida, meu casamento, enfim, minha casa, o ministério. Seja o que Deus quiser, né? Vamos lá. Aí, beleza, chegou a notícia, foi aprovado no processo ali. E aí eu guardei. E aí um dos pastores, um dos filhos nossos, falou assim, pastor, e aquele negócio da Bethel? Eu vi que o senhor andou fazendo algum processo seletivo. Falei, verdade. Eu falei, cara, mas eu não vou fazer agora, porque agora não dá.
Segunda vez, eu quero que você preste muito bem atenção no que eu vou falar para você. Tem uma construção de Deus aqui. Eu falei para ele, não vai dar. Agora não. Aí Deus levantou um dos filhos e falou assim, veio ele com a esposa dele, de mãozinha dada, no final do culto. Falou, pastor, Deus falou com a gente, que é para semear a escola da Bethel na vida do Senhor, como gratidão, por tudo aquilo que a nossa família foi abençoada. Tem sido abençoada. E só não se preocupa não, que isso vai voltar. Falei amém. Aí eu já estava feliz da vida, né? Falei, bom, o ano para mim já está maravilhoso. Já aconteceu isso, já aconteceu algumas outras coisas bem legais. Bênção. Aí no meio do curso, eu ouço falar de uma viagem para Redding. Redding é lá na Califórnia. E aí eu falo, não, eu não vou ser abusado desse jeito, né? Eu já não ia fazer o curso. Já estou fazendo porque Deus inclinou o coração. Usou algumas pessoas preciosas para isso. Guarda isso que eu estou te falando. Deus não vai usar os seus caminhos. Deus não vai usar os seus caminhos. A minha oração é para que a tua fé seja dilatada hoje de uma forma sobrenatural. E aí, num determinado momento, estou numa mesa em casa falando com um dos pastores que a gente cuida. E aí ele pergunta, e aí, pastor? Eu falei, cara, eu já tenho uma palavra, o paizão me deu uma palavra lá, Gui, que eu vou. Mas eu não sei como, tem outras coisas que não dá, cara, eu não tenho como. E aí ele pergunta, e a passagem o senhor já tem? Eu falei, não, mas eu vou. Agora eu já acredito que eu vou. Palavra de pai, né? Eu vou, irmão. Logo depois disso, ele me pergunta, e como é que o senhor vai comer? Eu falei, rapaz, eu faço jejum de 40, fazer de 10 para mim é mole. É a cabeça de missionário já, né, mano? Fazer de 10, o Flávio me perguntou, e aí, cara, e a passagem? Lembra, no carro, eu estava no caminho, falei, cara, eu não comprei, eu não tenho. Falei isso para ele. E aí a gente chegou num culto, em determinado momento, aí o pastor Alain pegou o microfone e falou assim, pastor, eu queria pedir permissão para o senhor. Pode pegar, é filho, né? A gente conhece. Falou, pessoal, eu estava conversando e Deus tocou o meu coração da nossa família e de alguns pastores aqui. E eles usaram esse termo. Para nós, ele é nosso apóstolo e nós queremos, essa igreja vai enviar ele para os Estados Unidos. Quem quiser falar comigo, me procura no final do culto. Beleza, continuamos o culto. Aí daqui a pouco veio um casal, eles estavam no dia. Daqui a pouco veio outro, chorando. Pastor, nós enviamos o senhor. Aí abraçamos, choramos. Daqui a pouco veio outro, veio outro, veio outro, veio outro. Guarda isso, Deus não vai usar os seus caminhos. Deus não vai usar os seus caminhos. Eu não consegui pregar direito. Que quando Deus decide fazer, a gente precisa receber, aprender a receber. E tem gente aqui que Deus está me falando, você não sabe receber. E Deus quer fazer de você um filho. Deus quer que você se torne de verdade. Por quê? Porque não basta eu ter a condição, eu preciso ter o coração. Tem gente que tem a condição de filho, mas não tem o coração do pai.
E Ele quer que você tenha o coração dEle. Que você entenda isso. Moral da história, nós fomos. Foi maravilhoso. Eu já fazia um tempo que eu não falava inglês. E Deus levantou um professor de inglês para me recordar um monte de coisa. E falou, pastor, agora, foi o pastor não, coronel, foi uma pessoa do exército. Falou assim, vamos lá que eu vou botar o senhor numa salinha. E nós vamos... Falei, cara, agora já faz alguns anos. Mas agora vai ser sobrevivência, mano. Me ensina o inglês da sobrevivência agora, irmão. Não é? Coloca no modo sobrevivência e vai. Aqui, né, também a fé, enfim. E assim foi. E assim foi da forma como o Senhor fez. Fomos, foi maravilhoso lá. Algumas coisas aconteceram sobrenaturais. E uma delas, aí para ir, Deus também agregou alguns irmãos. A igreja pagou alimentação e alguns outros irmãos ajudaram a pagar a passagem. Gente, eu não sabia o que eu fazia. E aí Deus falou assim, você não sabe receber. Você não aprendeu a receber. Você está tanto tempo cuidando de gente que você não sabe receber. Tem muita gente assim no nosso meio. Tem muita gente que deixa de acessar porque não sabe ser filho. Uma das conclusões que eu tenho chegado, muitas pessoas falam assim, não tem pai. Não, pai tem. Existem pais espirituais. Mas tem muitos filhos que não sabem se sujeitar à paternidade do pai. Não sabem ouvir com um coração de filho. Não sabem que quando o pai está sentado na mesa falando, o filho tem que sentar e ouvir. Quer disputar conhecimento com o pai? Não, irmão, senta e ouve caladinho. Ah, mas eu sei, guarda para você e para os seus filhos. Senta e ouve. Aprende a ser filho. E assim Deus trabalhando com a gente. Deus não precisa da sua experiência, Ele precisa da sua dependência. Você, presta atenção, Deus não precisa da sua experiência. Sabe o que Ele faz com a sua experiência? Ele rasga como se fosse um papel. Ele precisa da sua dependência. Ele não precisa das nossas competências. Nós precisamos da nossa competência na terra, mas o céu não precisa da sua competência. O céu precisa da sua dependência. Quem está comigo aqui diz amém. O céu precisa, o Senhor espera a sua dependência. O primeiro pecado que aconteceu não foi a desobediência. O primeiro pecado foi a independência. Porque Adão só entrou no pecado porque decidiu ser independente da vontade de Deus. Por isso que Deus não forma pessoas independentes, Ele forma pessoas emancipadas. Não confunda emancipação com independência. O independente, ele não quer se sujeitar aos processos de Deus. Ele acha que sabe mais, ele acha que não tem problema, ele é indiferente às orientações. Indiferente. Adão só deixou de ser obediente quando ele deixou de ser dependente. É na dependência que o Senhor aumenta a sua fluência.
Ah, meu Deus! É quando você entra no lugar de dependência, que Ele começa a soprar você por lugares inimagináveis. Ele começa a colocar vocês em mesas inimagináveis. Ele começa a fazer isso com você, sabe por quê? Você decidiu não se amparar, não se apoiar na sua experiência. Aqueles homens ali, quando Jesus ele tira aquele homem de Betsaida, tira ele da aldeia, eu tenho certeza, e eu te digo isso com a autoridade do Senhor, que tinham muitos experientes ali, não apenas incrédulos, porque tão venenoso quanto a incredulidade é a religiosidade. Tão venenoso quanto a incredulidade é a religiosidade. É achar que a tua experiência vale alguma coisa diante de Deus. E não vale nada. A nossa justiça é trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? É aquele pano que aquelas mulheres usavam naquela época para segurar sua menstruação. É isso que ele chama a nossa justiça, a nossa experiência. A nossa experiência vai servir para a gente trabalhar aqui na terra, ter alguma no nosso trabalho, ok. Mas Deus não vai seguir os seus caminhos. Tem muita gente experiente fazendo como o profeta velho, porque não deixa o novo não deixa o novo sobre ele fluir. 1 Reis capítulo 13, verso 1. Deus levanta um homem sem nome. Fala assim comigo, sem nome. De novo, sem nome, mas carregado de unção. De novo, fala comigo, sem nome, mas carregado de unção. Tem gente que está perdendo a unção para receber nome. Está perdendo a unção. Está perdendo o secreto, está perdendo a dependência. Ah, vou fazer, se não é do seu jeito, não serve. Se não é do seu modo, não serve. Deus não vai usar os seus caminhos. Deus levanta aquele profeta novo, pastor Gui, para derrubar o altar de Jeroboão. Sabe o que Jeroboão fez? Além de levantar estátuas lá para Deus Azerá. Sabe o que Jeroboão ele fazia? Ele estabelecia sacerdotes que não eram da linhagem sacerdotal, promovia festas que não tinham nada a ver com o Senhor. Deixa eu dizer para algumas pessoas aqui, ei, se você acha que Deus não se importa com determinadas festas, você está enganado. Está enganado. Ah não, não tem problema, é fanatismo. É? Será? Ou é a sua falta da dependência? O profeta novo, ele vai e amaldiçoa o altar de Jeroboão. Deus, ele fala assim, olha, você vai derrubar o altar de Jeroboão. Sabe o que o altar de Jeroboão fala? É o altar do sistema religioso, meu irmão. É o altar que é nutrido por dinheiro, que não senta mais com simples, que não senta mais com quem não tem muito membro na igreja. Ah, meu Deus! Trapo de imundícia. Não senta mais. Quem está entendendo isso? Deixa eu falar para vocês uma coisa. Vocês
Louvem o Senhor pelo privilégio de fazer parte dessa casa. Louvem ao Senhor. Nós estamos aí andando o Brasil, gente. E infelizmente, a realidade é diferente em muitos lugares. Sabe o que o profeta velho fala? 1 Reis capítulo 13, coloca lá para nós, por favor. 1 Reis capítulo 13. Viu, Rony? Não importa não, você é lá de Rondônia, nós vamos lá em Rondônia, nós vamos sentar com você, independente do número de pessoas que tem lá. Amém? Independente. A gente não é movido a dinheiro. Eis que por ordem do Senhor, fala assim comigo, por ordem do Senhor. Um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Pode seguir. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá na casa de Davi, cujo nome será Josias. E aí fala, Josias fez uma obra espetacular. Depois está lá em Reis 22, no capítulo 22, mas pode seguir aqui. Próximo versículo, por gentileza. Naquele mesmo dia, o profeta deu um sinal, dizendo que o altar seria rachado. Pode seguir. Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar. Prendam esse homem. Prendam esse homem. Isso, perdão. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus havia se secado. Presta atenção. Você pode até não saber do nome desse homem. Fala assim comigo, ele não tinha nome, mas tinha unção. Fala comigo de novo, ele não tinha nome, mas tinha unção. Ei, não venda a sua unção. Pode aplaudir o nome do Senhor. Não venda a sua unção. Não venda. Não venda. Pode seguir. Se espalharam no chão, ok. Vamos lá para o verso 9. Porque assim eu ordeno. Aí, olha a orientação que Deus havia dado para esse profeta novo. Lindão. Olha a orientação que ele havia dado. Olha, você não volte. O que está escrito? Não coma nem beba naquele lugar. E não volte pelo caminho por onde você veio. Olha o que Deus está falando. Ei! Lembra de Apocalipse 4:1? Sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. Lembra? Lembra da cura do cego de Betsaida, que depois da cura ele fala, não volte para lá. O que ele fala aqui? Não volte a sentar nessas mesas. Não volte a sentar nessas mesas. Ei, não volte a sentar nessas mesas. Eu queria que você deixasse o Espírito Santo te trazer à memória. Quais são as mesas que o Senhor está falando com você aqui? Não coma nem beba naquele lugar, verso 10. E ele foi por um outro caminho e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel. Próximo. Em Betel morava um velho profeta. Os seus filhos vieram e lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia. Ah, você está vendo? Tem um cara sem nome aí que está bagunçando o esquema, irmão. Tem um cara sem nome que está bagunçando. Ei, está descoordenando a ação. Os seus filhos vieram e contaram 12.
Então o pai perguntou aos seus filhos, por que caminho ele se foi? E aí, olha que coisa interessante, verso 13. Então ele disse, ponham num jumento. E eles puseram, selaram o jumento e o profeta montou. Presta atenção. O profeta velho, ele representa uma classe profética caída, que negociou com o sistema de Jeroboão. Negociou com o sistema de Jeroboão. O sistema de Jeroboão, da sedução. E aí, sabe qual é o engraçado? Por que ele não foi num cavalo e foi num jumento? Porque existe uma simbologia profética para o jumento e outra para o cavalo. Na canção aqui do Som que Desperta, que foi cantada aqui, sinto o galopar dos cavalos, porque cavalo, no reino do Espírito, fala de guerra. Quem está entendendo isso comigo? E o jumento, a representação profética do jumento, é uma simbologia de humildade e de paz. Sabe qual é o problema? É que tem muito profeta velho sentado num jumento, se aproximando do sem nome, mas com uma imagem de humildade e de paz. A falsa humildade. Está sentado no jumento. Agora deixa eu te dizer, quando uma mãe nova, mais velha encontra uma mãe mais nova, a mãe mais nova, ela normalmente, ela quer aprender com a mãe mais velha. É sim ou não? Mulheres, sim ou não? Quando chega um pai mais novo diante de um pai mais velho, ele vai querer aprender com o pai, sim ou não? E já passou algumas coisas, já viveu algumas coisas, né? Já tem mais calo que a gente, né? Já passou, enfim. Quando eu converso, meu pai vai fazer 90 anos esse ano. É bom demais conversar com o papai, é muito bom. Esse jovem, ele tinha recebido uma palavra de Deus e ele foi enganado por uma aparência de humildade e de paz. Um profeta velho que deveria ser um pai no profético. Ele deveria chamar o profeta novo para a mesa. Não a mesa de Jeroboão. E acontece que ele chama, engana a mente, para remover esse jovem desse lugar. E diz a palavra que ele acaba acreditando, porque a última coisa que ele pensaria que poderia acontecer, era que o profeta velho iria mentir para ele. Ele esperava um outro tipo de atitude. E aí ele fala, ele ainda questiona, olha, Deus falou para eu não fazer isso. Não, tem um anjo que falou comigo, que é para você fazer. Senta aqui comigo e diz lá no verso de número, coloca lá no verso de número 14, por favor. Então ele foi, no homem de Deus, e achando-se sentado debaixo de um carvalho, pode seguir, o próximo 15. Então o velho profeta lhe disse, venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá respondeu, ei, não posso voltar com você, nem entrar na sua casa, não posso comer nem beber com você nesse lugar. 17, porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali você não deve comer, não deve beber. Ei, presta atenção, se você tem uma palavra, não negocia isso em nome de Jesus. Ei, mesmo que você não tenha nome, você tem uma palavra. Você pode não ter nome, mas você tem uma palavra. Não importa que não tenha nome, você tem uma palavra. Persegue essa palavra, abraça essa palavra, se sujeita a essa palavra. Meu Deus,
O problema não estava na comida, o problema estava na mesa. O problema estava na mesa que se sentou. Pode continuar, por favor. Verso 18. O velho profeta respondeu: também sou profeta como você. E aí ele mente, enfim. Verso 19. Moral da história. Acontece que o profeta novo acaba cedendo porque ele, penso eu, nas minhas conjecturas, que ele não imaginava que alguém que deveria ser uma referência ia mentir para ele. Alguém que deveria ser uma base para o ministério dele, só tinha desprezo para ele. Sentou na mesa errada, pai. Sentou na mesa errada. Deixa eu falar uma coisa para você. A mesa certa não é a mesa que bajula você. É a mesa que cuida de você. Meu Deus. Deus quer te devolver a visão. Deus quer te devolver a visão, só que você precisa entender que Deus não vai seguir os seus caminhos. Ele não vai seguir, sabe, na muralha de Jericó, Josué, lá no capítulo 6, Josué estava, olha lá, estava Josué, estavam os homens de guerra e estavam ainda os sacerdotes. Quem é que poderia imaginar que as muralhas de Jericó iriam cair com 7 voltas e no final da 7ª volta tocaria trombeta e depois um grito? Tinha homem de guerra ali. O cara deve ter pensado: você está me tirando, né? Deve ter falado: você está me tirando. Sabe por quê? Deus não vai usar seus caminhos. Deus não vai usar os 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 seus caminhos. Ele vai usar os caminhos dele. Amém? Ele não vai usar os seus caminhos. Jesus, ele cospe nos olhos daquele homem, para que ele pudesse entender que somente com a palavra ele poderia ser ativado na visão. O DNA da palavra enxertaria nele a visão do Senhor. 1 Samuel 3:1 fala que no tempo em que a palavra era rara, as visões não eram frequentes. Mergulha na palavra, meu irmão. Deixa eu falar para você uma coisa. Nós estamos numa casa apostólica e profética. Mas você não pode depender de profecia para se mover. Tem gente que só se move se o outro falar, irmão. Se não recebe palavra, ele não faz. Não, porque eu tô esperando. Poxa, tem coisa que já está escrito, irmão. Simples assim, né? Já está escrito. Vai ver que está visitando pouco as suas escrituras. Visita mais um pouquinho elas. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer que nós possamos acessar novas realidades. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor, quem permanecerá no seu santo lugar. É a mesma coisa.
Ei, Deus está falando tudo a mesma coisa. Pega o cego, tira ele da aldeia. Deus fala lá para o salmista: ei, quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Deus usa João em Apocalipse para falar: ei, sobe aqui que eu te mostrarei. Tudo isso é para falar de uma visão de Deus para nós. Agora você não vai ver se primeiro não aprender a ouvir. Porque primeiro é a audição e depois é a visão. No tempo que a palavra era rara, as visões não eram frequentes. Então eu primeiro ouço, porque depois eu vejo. Quem está entendendo isso? Primeiro eu preciso ouvir, para depois eu conseguir enxergar. Primeiro eu ouço, depois eu vejo. Aleluia! Quando o Senhor com isso, por que ele fala aqui? Por que ele tira o cego da aldeia? Por que ele me manda subir no monte e permanecer nele? Por que ele fala para João, para que João pudesse subir num determinado lugar? Por quê? Porque ele quer mudar a nossa mentalidade. Você não vai mudar a mentalidade se permanecer no seu ambiente. Você precisa mudar de ambiente para mudar a mentalidade. Você só muda o que vive depois que você muda o que pensa. Aleluia! Uou! O Senhor tem uma mentalidade eterna para mim e para você, amém? Uma mentalidade eterna. Por isso que ele fala: buscai as coisas, Colossenses 3:1, buscai as coisas que são do alto, buscai as coisas que são de cima. Lá no Salmo 24 ainda, lá no Salmo 24, lá no verso de número 6, 7, ele fala: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Quando ele fala isso, ele está dizendo também algo para nós. Ei, levante a vossa cabeça. Ele está dizendo assim: comece a olhar para as coisas do alto. Existe um ambiente, ei, a jurisdição que Deus decidiu reservar os milagres, Efésios 1:3, nos lugares celestiais. Fala assim comigo: um ambiente da eternidade. De novo, um ambiente da eternidade. Quando o Senhor fala para você dizimar e ofertar, você está tirando as suas finanças do âmbito natural e está subjugando as suas finanças no ambiente da eternidade. Está entendendo isso? É uma maneira dele te livrar desse grande algoz chamado tempo. O tempo não existiu sempre. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor quer nos trazer novas realidades. Novas realidades. Existe uma realidade eterna reservada para você. Existe uma visão eterna reservada para você. O Senhor quer que você veja o que você ainda não vê. Talvez você precisará fazer o que você ainda não está fazendo. Está comigo? Sim ou não? Entenda que toda verdade ela precisa ser semeada, desenvolvida, para depois ela ser manifestada. Toda verdade, ela precisa ser semeada. E depois disso ela precisa ser desenvolvida, para que depois ela possa ser manifestada. Então Deus quer que você desenvolva o que você está ouvindo. Amém, queridos? Desenvolva isso. Desenvolva isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Por que Deus quer que eu veja como Ele vê? Fala assim comigo: para que eu possa andar na dimensão do poder. De novo, para que eu possa andar na dimensão do poder. 1 Coríntios 4:20 fala que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus não consiste em palavras, mas ele consiste em poder. O poder é que traz arrependimento ao pecador. É o poder que me liberta. Presta atenção, eu não estou falando de um poder irresponsável.
Porque da mesma forma como ele fala em Efésios 4:29, para não entristecer o espírito, ele fala em 1 Tessalonicenses 5:19, não apagueis o espírito. Não apague o espírito. Aquele jovem profeta acabou apagando o espírito, perdendo a unção. Quem está comigo aqui, diga amém. Deus quer te dar uma nova medida de unção, você está entendendo isso? Amém? Dá para você uma nova medida de unção, uma nova medida de poder, para que você possa se mover conforme Ele quer. Quantas vezes pessoas com anos e anos presas em determinadas situações, esses dias, a gente fazendo um TBT aqui das nossas primícias, pai, eu coloquei ali. E aí alguém, eu não sei se está aqui hoje, colocou assim: pastor, eu estou muito feliz. Estou muito feliz, porque eu mostrei para o pai e para a mãe. Eu estou muito feliz, porque uma pessoa, eu vou usar esses termos para preservar, né, a pessoa. Uma pessoa estava nas drogas há não sei quanto tempo, na cocaína. E depois que ela ouviu a palavra, ela nunca mais colocou na boca. E ela estava em casa. Ela não estava aqui. Estava assistindo de casa. Aleluia! Existem realidades celestiais que podem se manifestar na terra. Muitas vezes eu tenho fé para ser perdoado dos pecados, mas não tenho fé para manifestar o poder do reino de Deus. Eu tenho fé para ser perdoado, mas não tenho fé para manifestar o poder. E as duas coisas vão andar juntas. Posso ouvir um amém? Vão andar juntas. Existem realidades, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. É o poder dele que opera em nós. Sabe qual é a medida do muito mais abundantemente além? Essa é a medida para quem decidiu andar no poder. Quem que decidiu andar no poder aqui, diga amém. Então ore mais pelas pessoas que estão no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família. Ei, comece a acreditar que o milagre vai acontecer quando você orar. Comece a acreditar nisso, que vai acontecer. Aleluia! Impõe as mãos, declare o governo do Senhor. Profetize a cura. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Ei, tem pessoas que serão curadas hoje aqui, em nome de Jesus. Profetize a cura. Marcos 11:24, ele fala, em Marcos 11:24, ele fala que se você pedir, coloca lá para nós, ajuda a gente. Vou mostrar aqui para eles. Por isso digo a vocês que tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será com vocês. Amém? E assim será com vocês. Uma das coisas que mais nos constrangeu quando a gente estava lá na Bethel, foi algo muito forte. Tinha um indiano que estava dando uma palavra para nós, falando português, ele reuniu a gente na sala de cura. E falou, olha, muito simples, sabe, muito... Gente, a gente vai falar que, vamos falar aqui sobre cura e tal. Jesus é o único que vai aparecer aqui. Vocês vão ver agora esse rapaz que tem a perna muito curta. A perna dele vai crescer. Pare e pensa no que ele fez. As pessoas estavam vocês podem levantar agora e vocês vão ver que Jesus vai fazer a perna crescer.
Uma mente religiosa talvez diria: como é que ele sabe que... Não, cara, é fé. Tem muita gente que virou especialista em começar a justificar o porquê que Jesus não fez, porque ele não conseguiu adentrar uma medida de poder. Quem é que está entendendo isso? Acostumamos com o culto do argumento. O culto do argumento. Porque é mais fácil eu definir sucesso com aquilo que eu consigo argumentar. Jesus quer curar você. Você está preparado? O culto não acabou. O culto não acabou. Ele vai soprar violentamente hoje aqui. O culto não acabou, cara. Aleluia! O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Palavras não podem falar acerca do reino de Deus. Precisa de poder. O apóstolo Paulo fala que as minhas palavras não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em poder. Uau! Você está preparado? Hã? Está mesmo? Aleluia! Fica de pé comigo.